Pensando aqui, Richard, em incapacidade, né, na ideia de incapacidade, a medicação, sobretudo acho que na área psiquiátrica, ela realmente ela mexe um pouco, né? A pessoa às vezes fica um pouco mais sonolenta, enfim, acho que alguns fármacos eles realmente mexem um pouquinho com, não sei Atenção. exatamente o termo aí, mas acho que dificulta realmente um pouquinho mais para trabalhar. Isso é observado para fins Isso é de muito interessante, caracterização. O muito advogado interessante. trabalha muito Vem isso. sempre esquisito. É, É, o é. uso de tal medicação Traz a pode bula, mostra interferir, que gera sim, isso e tal. sonolência, não Aham, pode operar máquinas e tal, né? aham. E pra gente isso interfere muito pouco, a não ser algumas medicações específicas, né? Só fazendo um adendo, eu acho que os dois grandes desafios da perícia psiquiátrica previdenciária é estabelecimento de nexo e avaliação de capacidade, Uhum, sabe? De capacidade para aquele trabalho com aquela patologia, né? uhum, Porque a gente teve, a gente conheceu, por exemplo, lá no estado, uma pessoa que trabalhou lá muitos anos, né? E que tinha um diagnóstico, ao meu ver, de uma esquizofrenia. E trabalhou anos super bem. Um ótimo funcionário, né? Então, assim, nessa questão de avaliação de capacidade, também existe, não é só um diagnóstico, que é uma prerrogativa de incapacidade, mas é um diagnóstico com prejuízo de funcionalidade. Isso que uhum, tem que estar sempre bem claro. O quanto que aquele diagnóstico impacta. uhum, E essa questão da medicação, então, é muito batida pelos advogados, mas é pouco considerada pelo mundo pericial. Por quê? Porque as medicações hoje em dia são muito mais modernas do que já foram. Então, a gente traz um conceito de medicação psiquiátrica que vem da primeira geração de fármacos psicotrópicos, que era o famoso fenobarbital gardenal. uhum, Virou até uma coisa, né? Chamar o cara, os caras iam o gardenal e tal, não sei o quê. uhum, Por quê? O cara que tomava fenobarbital, ele ficava com muito sono. E essas medicações eram medicações sujas, entre aspas, quer dizer o quê? Que eram medicações inespecíficas. Então a pessoa tinha uma agitação psicomotora muito grande, davam esses remédios para o cara ficar sedado. uhum. Isso ficou na nossa cabeça. Porque isso era o estereótipo do psiquiatra nos anos 50, né? Aquele remédio o cara ficava, né? Não Uhum. conseguia nem levantar e tal. Isso foi mudando. Hoje em dia, por exemplo, eu não sei, que nem eu contei pra você. Você vai numa farmácia hoje em dia, 5 pessoas da sua frente estão tomando algum antidepressivo. E muito bem, obrigado. Trabalhando full time, normal. Por quê? Porque são medicações que não têm um impacto nisso.